Obrigadão aqui pela tua presença, tá? Eu gosto de microfone para esse bravo aí, para ele ter tudo empregado, tá, pessoal? Não perca nada que esse rapaz vai falar, porque ele vai transformar a tua vida, a vida da tua empresa, tudo que ele vai falar, as técnicas aí, para a meta não é de ser aplicada nisso. Abraço, meu irmão, pega. Tamo junto. Boa tarde já a todos. Alguém com fome? Juro que 2 horinhas eu acabo, Rodrigo. Rapidinho, cara. Pessoal, para começar, eu preciso dar uma ativada. Muito tempo, todo mundo muito sentado. A gente precisa dar uma ativada. Vocês concordam comigo? Vocês me acompanham aqui rapidinho? Vamos levantar então? Vai ser o seguinte, ó. Eu vou direcionar vocês e a gente vai dar uma ativada no corpo agora. Nós vamos pular assim, sem vergonha, pelo amor de Deus. Nós vamos pular e quando eu contar até 3, nós vamos soltar um yes muito forte. Nós vamos fazer 3 yes. Todo mundo comigo? Então nós vamos começar pulando e no 3 nós vamos soltar 3 yes poderosos lá de dentro da alma, hein? Solta o praise pra nós, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Bora, vamos pular. Um, dois, três. Yeah! 1, 2, 3. Yeah! 1, 2, 3. Yeah! Vamos lá, de novo, de novo. 1, 2, 3. Yeah! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Boa! Muito bem. Ó, deu uma ativada. Deu uma liberada agora. Vamos respirar, vamos sentar. Muito bom, muito bom. Respirar aí, pessoal. Dá uma ativada, dá uma cansada. Pessoal, prazer. Meu nome é Jonathan Silva. Trabalho há mais de 14 anos liderando pessoas, treinando, gestionando. Trabalhei em grandes empresas, como Vivo, como a Ericsson. E, Rodrigo, eu queria te dar um testemunho rápido. Juro que é 2 horinhas, pessoal. Ano passado a gente se conectou em outubro, certo? E no meio do ano, eu, numa conversa com meus filhos, falei para os meus filhos, onde você tem sonho de ir? Aí meu filho queria ir para a França, minha filha queria ir para a Disney. E eu falei, eu tenho um sonho de ir para o Maranhão. Conhecer Lençóis Maranhenses. Isso no meio do ano passado. Nos conectamos em outubro, não sei se você lembra, eu falei, cara, eu tenho um sonho de ir para o Maranhão. E em janeiro, foi a imersão de janeiro? Em janeiro o Rodrigo fala assim, cara, quero fazer uma imersão lá em Lençóis Maranhenses. Você topa? Falei, na hora. Foi de março. Vai de março? Março agora. Na hora. Como eu ia vir, não sei. Para vocês terem a noção, a gente comprou as passagens... Quando que foi? Nem uma semana que a gente comprou as passagens. A gente estava conversando. Compramos o hotel quando a gente chegou aqui. Como que a gente vai? Não sei. Chegamos no aeroporto 4 da manhã. E agora, como é que chega lá? Ah, deve ser perto, falamos, né? Manda mensagem pro Rodrigo. Falei, ô Davi, é 4 horas de viagem, meu irmão. Como é que a gente vai? 4 horas da manhã. Vamos alugar um carro e vamos. Então Deus vai direcionando as pessoas certas nos lugares certos. E eu já, para iniciar, eu digo para vocês que eu tive uma metanoia quando eu participei de uma imersão. E às vezes nós participamos de lugares ou de imersões assim, a gente tem que esvaziar o nosso copo. Nós estamos em lugares aqui que todos são empresários e a gente já entende que, eu vou participar porque eu sei tudo. Não, esvazie seu copo. Entre nesse lugar. Nem é que você venha buscar um insight. Uma palavra, uma frase, algo que muda a sua visão. Então, porque uma imersão é isso. Às vezes a gente recebe tanta informação que a gente não entende. Aqui é muita informação, são 2 dias de vários palestrantes, muita informação. Então, talvez um insight que você pega de cada um
um insight de venda, um insight de high ticket, um insight de comunicação, um insight de liderança, muda a sua mentalidade. É isso que é o metanoia. Então, esteja para ter uma metanoia, se você concorda comigo, em novos lugares, se conecte com novas pessoas, para que você tenha novas ações e para que você tenha novos resultados. Isso é o mais importante. Se você continuar no mesmo lugar, com as mesmas ideias, você não vai sair do lugar. E para finalizar meu testemunho, eu trabalhava numa empresa de mais de 10 mil funcionários e eu tinha 5 amigos. Todos os dias a gente almoçava juntos, todos os dias a gente ia embora, quase tudo junto, ou a gente de manhã já entrava no telefone todo mundo e a gente conversava. Depois que eu participei da imersão, que eu tive uma troca de mentalidade, eu não consegui mais conversar com eles. Porque eu era uma da média das 5 pessoas que a gente anda. A gente reclamava o dia inteiro, a gente fofocava o dia inteiro. E eu era fofoqueiro, hein? Bastante. E a gente falava mal da empresa o dia inteiro. A gente não prosperava, a gente não conseguia sair do lugar, nós não conseguíamos uma promoção maior, porque a gente ficava murmurando o tempo inteiro. Então, quando a gente sai desse lugar, quando a gente sai, conhece novas pessoas, a sua mentalidade muda. Quando eu participei a primeira vez da imersão lá do Henrique, eu sentei numa mesa com o dono da KNN, que fazia bilhões por ano, uma das maiores empresas que tem hoje de inglês. Sentei com o Davi, que faz milhões no ano com uma empresa de visto americano. E eu vi que a mentalidade da galera era totalmente diferente. E eu vivia numa escassez total. Então eu tive essa metanoia. Então, quando vocês participam de uma imersão, venham com um copo vazio, que isso vai mudar a mentalidade de vocês. Certo? Pessoal, obrigado. Falando um pouco de liderança, como eu falei, eu tenho mais de 14 anos liderando pessoas. E chegou um momento que eu senti que eu não estava mais... Eu precisava de mais, eu queria mais. Eu precisava transbordar aquilo que eu tenho, transbordar aquilo que eu conheço. Então lá em São Paulo eu sou conhecido como o Michael B. Jordan brasileiro da Shopee. Brincadeira, nada a ver. Mas eu falo muito sobre líderes. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 500 mil afastamentos com burnout, depressão e ansiedade. E mais de 80% disso é um mau líder que faz. Porém, as pessoas culpam sempre a empresa hoje. A pessoa fala, estou me afastando pela empresa, eu estou em burnout por conta da empresa, mas não é só isso. Mais de 80% dos brasileiros hoje estão endividados. Uma pessoa endividada, ela tem problemas de depressão, de ansiedade, a pessoa fica ansiosa. Só que um mau líder potencializa isso e ela coloca na cabeça dela que ela foi afastada porque o líder era ruim e ele potencializou, ela entrou em burnout. Não é só isso. Tem todo um projeto por trás, vamos dizer assim, que faz a pessoa se afastar. Só que um mau líder potencializa isso em 100%. Nós tivemos um reset. Se todo mundo lembra, nós tivemos um reset do mundo, que foi a pandemia. A partir daquele momento, o mundo mudou. As pessoas mudaram e a forma de olhar também. Hoje, nós, e eu digo nós, não aceitamos coisas que aceitávamos há 5 anos atrás. Hoje, nós temos uma visão totalmente diferente que nós tínhamos 5 anos atrás. Algumas pessoas melhoraram e outras pessoas acabaram piorando. Por quê? Porque elas mudaram o olhar do mundo. Nós temos uma dificuldade hoje, se todos aqui são empresários, de mão de obra. São Paulo hoje está com um grande problema de mão de obra. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que é o Brasil inteiro. Por quê? Porque hoje a gente disputa com a Shopee, com o Mercado Livre, com o Uber, com a 99. E semana passada eu estava num Uber
E o rapaz falou para mim, para que eu vou trabalhar CLT se eu posso tirar R$2.000 por semana? Fazendo Uber. Trabalho das 4 da tarde até meia-noite. Não quero mais trabalhar no CLT. Aí você pega outras pessoas que fazem entrega para o Mercado Livre e ele ganha por saída. Então, um motoqueiro lá ganha R$4 por entrega. Ele faz 100 entregas no dia. Ele sai 5 da manhã, 1h da tarde ele já fez as 100 entregas, mais R$60. Então, ficou muito difícil para o empresário hoje conseguir segurar a mão de obra. Porque o cara entra dentro da sua empresa e aí no primeiro momento que um líder despreparado dá um grito ou acaba falando alguma coisa para ele, ele fala, não quero mais isso aqui. Não preciso mais disso. Então o que nós temos que fazer é preparar a liderança. É um problema oculto. Hoje vocês vieram aqui, eu tenho certeza que buscar alguma coisa para a empresa de vocês. Buscar sobre vendas, buscar sobre uma IA ou até como que eu posso vender mais, como que eu posso melhorar o meu processo. Só que a gente tem um grande problema que ninguém enxerga, que é a liderança despreparada. Eu trabalhei numa empresa com mais de 10 mil funcionários que nós treinávamos a cada 6 meses. A cada 6 meses nós passávamos por um treinamento. Nossa amiga fez uma pergunta aqui que me deu um insight, que ela falou, como que eu numa venda consigo melhorar esse processo? O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar pessoas que tenham a capacidade de me ajudar com isso. Porque se eu for falar hoje, desculpa, você tem empresa, você é empresário também ou não? Você é? Qual que é o seu ramo? Mentoria, certo? Então, um ramo aqui de vendas, alguém tem uma empresa aqui? Qual que é? Madeireira? Se você me perguntar qualquer coisa sobre madeira, eu não vou saber te responder. Você é especialista em madeira. Você sabe tudo. Só que você sabe sobre a madeireira. Quando eu preciso de algo que eu não tenho habilidade, eu preciso buscar alguém para me ajudar com isso. Então, essa é a visão que hoje a gente não tem. Às vezes o nosso braço não alcança. Eu preciso de alguém. Se eu quero ter uma mudança de mentalidade, eu procuro o Rodrigo, que sabe fazer essa metanoia. E isso é investir realmente na empresa. A gente precisa aprender com isso. Porque a nossa visão, a visão das pessoas mudou. Qual que é o nível hierárquico de uma liderança hoje? Hoje primeiro eu começo com o CEO, depois eu venho o presidente, o diretor e o executivo. Depois eu tenho supervisão, coordenação e gerência e o operacional, que é quem faz a coisa acontecer. Esse é um nível hierárquico de qualquer empresa, independente do tamanho da empresa. Eu tenho a pessoa que é o executivo, que é ele que dá o comando do que você quer fazer. Eu tenho o tático, que é a supervisão, coordenação e gerência, que direciona e treina. E eu tenho o operacional, que realmente faz acontecer. Quem traz o dinheiro para a empresa é o operacional. O tático direciona e o CEO manda. Eu preciso ter essa noção de como que funciona uma liderança. Qual que é o problema hoje? O CEO, o presidente, quer fazer o trabalho da supervisão do coordenador, o coordenador quer fazer o trabalho do operacional e o operacional não faz o que ele tem que se fazer. E isso acaba tirando... E o que deveria acontecer? O operacional está encostado, o supervisor e o coordenador está sobrecarregado e o diretor, desculpa a palavra, está puto porque as coisas não acontecem. Então a gente precisa entender os níveis hierárquicos e deixar muito bem claro isso. Quando a gente não tem clareza, quando a gente não tem direcionamento, as coisas não acontecem. Agora que eu fiz uma dinâmica com vocês, eu direcionei, eu expliquei e eu executei. Então, o CEO, o presidente, ele direciona, o supervisor e coordenador explica, aplica e depois faz o operacional acontecer. Hoje está tudo invertido.
Então a gente precisa entender os níveis hierárquicos de uma liderança. Quais são as habilidades que um líder deve ter? Primeiro, técnicas. Como eu falei, você conhece tudo sobre madeira, uma madeireira, então você sabe a parte técnica. Um líder, ele precisa saber a parte técnica. Ah, mas 100%? Não, mas ele precisa saber o mínimo para poder responder o dia que um operacional tiver uma dúvida. Ele precisa ter uma parte humana. E essa é a que está faltando. Quando nós temos uma falta hoje de um colaborador, muitas vezes nós não temos a preocupação de sentar e perguntar para ele o que aconteceu. A gente já trouxe atestado? Cara, se não trouxe atestado, vai descontar do seu dia. E às vezes ele teve um problema que ele precisa desabafar. E infelizmente um líder, ele precisa ser terapeuta, ele precisa ser um psicólogo. Porque as pessoas muitas vezes não têm ninguém para desabafar e ele acaba desabafando com um líder ou com uma pessoa próxima. Então eu preciso ser mais humano. Eu preciso começar a entender como que funciona aquela mente. E eu preciso ter uma parte conceitual, que é a aplicação. Além da parte técnica, o líder também precisa aprender, saber aplicar aquilo. Ele precisa saber o conceito de como que faz. Porque senão, ele não consegue direcionar o operacional e fica todo mundo perdido. E aí você vai trocando a mão de obra. Hoje, um turnover de uma empresa, que é a quantidade de pessoas que nós mandamos embora, ele não pode passar de 3%. Se você passar isso de 3%, você está com um turnover tendo prejuízo dentro da sua empresa. E qual que é o prejuízo de uma empresa quando eu tenho turnover alto? Eu preciso mandar embora, tem um custo. Eu preciso contratar, tem outro custo. Eu preciso treinar, tem mais um custo. E esse processo entre contratação e treino, essa pessoa vai te dar um retorno após 6 meses, no mínimo. Pode ser que você contrate uma pessoa extraordinária que seja menos. Só que pode ser que depois de 6 meses você tenha que mandar ela embora de novo. E aí você tem novamente esse processo de treina, fica, vai embora. Hoje as pessoas procuram segurança dentro de uma empresa. Por que a pessoa fica 1 ano e vai embora? Porque ela depois tem mais 6 meses de fundo de garantia, tem mais 6 meses de seguro, aí ela quer curtir, ela quer viajar. Nós precisamos começar a dar visão de futuro para o nosso funcionário. O que a sua empresa hoje dá para o seu funcionário que faça com que ele fique? Primeiro, eu tenho que ter um líder preparado. Segundo, ele tem que ter uma visão dentro da sua empresa. Ele precisa enxergar que ali ele pode crescer, ali ele pode evoluir, que ali ele pode conquistar. Uma pergunta: quem aqui sabe quais são os sonhos dos seus funcionários? Levanta a mão. 2 pessoas. Eu não sei qual que é o sonho do meu funcionário. Eu não sei se ele quer comprar um carro, eu não sei se ele quer comprar uma casa, eu não sei se ele quer dar uma viagem para a família dele. Se eu não sei o que meu funcionário quer, como é que eu posso fornecer para ele? O que a gente dá hoje é salário. Ó, você vai ganhar tanto, benefício, algumas dão, outras não. Mas eu não sei qual que é o sonho. Eu fiz uma coisa que eu acho que vocês todos podem fazer. É parar 1 hora, 1h30, colocar os funcionários dentro de uma sala, fazer um café e deixar cada um falar qual que é o sonho da vida dele. Essa é uma dinâmica que eu aplico numa empresa. Qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é ir para Disney, meu sonho é não sei o quê. Tem pessoas que falavam, olha, meu sonho eu realizei trabalhando aqui. Comprei uma casa, agora eu quero comprar um carro melhor. Opa, legal. Eu já tenho a visão do que eles querem para que eu consiga negociar com ele o que ele vai conquistar. Então, nós temos essa parte mais humana de escutar mais e entender mais, faz com que um funcionário fique. Segundo ponto, nenhum funcionário fica dentro de uma empresa por conta da empresa. O funcionário fica na empresa por conta da sua liderança. Eu trabalhei muito tempo com telecomunicações.
E nós precisávamos fazer um negócio chamado quebra de escala, que era chamar o funcionário para ele vir trabalhar um final de semana a mais. Olha, hoje eu preciso que você venha no sábado, que é sua folga. Se eu falasse com um funcionário assim, ó, a empresa está pedindo para você vir no sábado a mais, ele falava, não vem. Não posso. Tenho compromisso, vou sair com a minha mãe, vou sair com meu filho. Agora, quando o líder que era fechado com a equipe dele falava, olha, vamos vir final de semana agora? O cara falava, pô, eu tenho um compromisso. Falei, cara, eu preciso de você. As pessoas vinham. Então, ter mais humanização dentro da empresa, numa era que nós estamos vivendo a IA, que é a inteligência artificial, vai fazer um diferencial para que um funcionário fique dentro da empresa. Tá passando? Parou. Aí. Um líder acima da média leva a sua equipe ao processo de mudança plena. Qualquer líder acima da média faz a sua empresa prosperar. É a famosa alta performance. Qualquer líder vai fazer sua equipe. Não adianta você falar, eu que vou fazer. Você sabe, você é dono da sua empresa, você sabe como é que faz, você sabe como é que executa, você sabe o que você tem que fazer. Só que você tem uma equipe abaixo de você. Você tem um líder abaixo de você que precisa fazer. Eu ia usar o seu irmão como exemplo. Rodrigo trouxe um insight muito importante aqui. Rodrigo tem 14 empresas e conseguiu fazer com que as 14 continuem rodando. Por quê? Ele tem uma pessoa que não faz como ele, mas pensa como ele. E toda empresa precisa ter uma pessoa, todo empresário, todo líder precisa ter uma pessoa que pense como você. Fazer como você faz, ninguém vai fazer, apenas você. Mas essa pessoa precisa pensar como você. Para que você comece a delegar e não delagar. Às vezes eu deixo na mão de uma pessoa que eu acho que ela é boa, mas ela não pensa como eu, não sabe executar, e aí eu só sei cobrar aquela pessoa, ela continua perdida, e você começa a perder vendas, você começa a cair a sua produtividade, porque você deixou na mão de uma pessoa que não sabe fazer o que você... Ela não pensa como você pensa. Então, aonde inicia essa mudança? Primeiro, competências interpessoais. Quais são as competências interpessoais? Primeiro, conhecimento. Aprender a ler. Quando eu digo ler, não é apenas um livro. A pessoa precisa aprender a ler o cenário do que está acontecendo. Nós precisamos aprender a ler o cenário do que está acontecendo à nossa volta para que a gente consiga. Segundo, aprender a aprender. Hoje vocês estão aqui aprendendo a aprender. Hoje eu vim com o meu copo vazio para entender e aprender coisas que eu não tenho a competência. E isso é aprender num sábado, que é mais importante. Hoje, onde todo mundo está curtindo, está descansando, vocês estão aqui aprendendo a aprender. E isso é extremamente importante. Segundo ponto, aprender a conviver. Eu preciso aprender a conviver com pessoas que são diferentes de mim. Isso é normal. Não é todo mundo que pensa igual. E eu preciso aprender a respeitar isso. Então eu preciso aprender a conviver. Mais um exemplo. Rodrigo é católico e trouxe um pastor. Ele aprendeu a conviver. O ser humano precisa aprender a conviver. Parem de achar que a minha verdade é uma verdade absoluta, porque ela não é. A sua verdade é uma verdade absoluta para você. E a verdade daquela pessoa é uma verdade absoluta para ela. Eu não tenho que tentar implantar a minha verdade nela. Cada um tem a sua. Aprenda a conviver. Tem uma coisa que tem pessoas que gostam muito de debater política, debater futebol. É normal. Eu tenho um lado político, você tem um lado político. Eu não tenho que tentar fazer a sua cabeça, eu não tenho que discutir com você, eu não tenho que debater falando que a minha verdade é certa e a sua não. Porque você tem uma visão. Então existe um ponto que isso é uma técnica que o pessoal vai vir falar assim, para mim a esquerda é melhor. O outro vai falar, não, para mim a direita é melhor. Eu falo, cara, legal o seu pensamento.
entendo o que você está dizendo, mas você viu o que aconteceu no futebol semana passada? Acabou. A não ser que você esteja disposto a discutir. Aí é diferente. Mas você deu a sua verdade, eu vou falar, entendo o seu posicionamento, não concordo, porque eu não tenho que mudar o que eu sou para concordar com outra pessoa, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que concordar com as pessoas se eu não concordo. Você vai falar, eu entendo o seu ponto de vista, porém você viu o que aconteceu semana passada no jornal? Acabou. Cortei o assunto, evitei a briga, restabeleci minha paz, que é importante, a não ser que você queira brigar. Aí é uma coisa diferente. E a gente precisa aprender a ser. Eu estou ouvindo muito isso aqui, e é extremamente importante. Mentalidade, aprender os locais, aprender a visualizar. No final dessa palestra, eu vou fazer vocês visualizarem o sonho de vocês. Guardem essa informação. Vocês vão visualizar o sonho de vocês. Porém, eu preciso aprender a ser primeiro. Nós nascemos e nós fomos ensinados a aprender a ter para ser. Eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter uma casa melhor para eu ser rico. Eu aprendi, então, primeiro, aprender a ter. Não. Se eu quero hoje ser diretor de uma empresa, eu já tenho que ser diretor de uma empresa. Eu tenho que ser primeiro. Se eu quero hoje ter 10 milhões na conta, eu tenho que agir como se eu já tivesse 10 milhões na conta. Eu preciso aprender a ser para depois aprender a ter. E nós fomos ensinados errado. E ainda a gente continua ensinando muitas vezes errado. Ó, você precisa ter isso primeiro, você precisa ter aquilo primeiro, para depois você ser alguém. Eu não fui ensinado a ser. Eu venho com várias crenças da infância, quebrando isso hoje. A minha mãe, olha que louco, a minha mãe falava para mim assim, como é que esse vizinho consegue comprar carro toda hora e ele nem trabalha direito e a gente aqui trabalha e não consegue comprar um carro? Eu não consigo entender isso. Eu pequeno, ouvia aquilo, eu ouvia, todo político é corrupto, todo empresário enganou ou roubou alguém. Eu não consigo ter dinheiro. E trabalhei muitos anos no CLT. Mas eu sentia no meu coração que eu precisava mudar, que eu precisava transbordar o que eu sei. Então, a partir do momento que eu tive uma metanoia, hoje eu tenho o meu Instituto de Desenvolvimento Humano, tenho uma empresa hoje que é de gastronomia e tenho mais uma que está rodando vendas no Mercado Livre. Porque eu tive essa metanoia. Eu tive essa quebra de mentalidade. Porque é nós, principalmente todo mundo que é acima de 30, vamos dizer assim, temos crenças enormes. Nós trazemos crenças da nossa infância que nos assombram até hoje, que fizeram o que nós somos até hoje. Imagina que a sua avó, que era já mais antiga, teve uma mentalidade de ter muitos filhos, quase todas assim. A gente vai falar com a avó, não tem uma avó que tem menos de 5. Não tem, porque a mentalidade dela naquela época era essa. Só que aí a sua mãe, o seu pai viu a sua avó sofrendo, foi quebrando aquilo. Mas traz as crenças de que a mulher tinha que ser casa, lavar, passar e não podia fazer mais nada, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando as crenças. Hoje mudou. Hoje as pessoas não querem ter filhos. Para ver a nova geração. Ninguém quer ter filho. Mas o que aconteceu? As crenças vão sendo quebradas, mas como que nós estamos quebrando algumas crenças? Então a gente precisa buscar o desenvolvimento o tempo inteiro. Uma das coisas mais importantes que o levará a alcançar seu projeto é a prática sistêmica. Ninguém aprende só ouvindo. A gente precisa executar.
Não adianta vocês virem aqui e pegar um insight, pegar alguma coisa que o Rodrigo falou, falar, pô, legal, se eu não executar. Você não consegue parar de comer açúcar, vamos dizer assim, se você não parar de comer açúcar. Eu vou executar. Começo, tudo é difícil. Tudo demora. Tudo dói. Então, para mim começar a mudar, eu preciso praticar. Eu preciso de ser constante. Não adianta eu ficar pedindo para Deus todos os dias, Senhor, eu quero ser rico, Senhor, me tira dessa situação financeira, Senhor, eu preciso murmurar o tempo inteiro para Deus. Deus não vai te tirar disso. Se você quer dinheiro, Ele vai te dar uma opção para você ganhar dinheiro. Se você quer paz, Ele vai te dar uma guerra para você aprender a ter paz no meio da guerra. Prática. Como que eu chego numa inteligência emocional? Praticando. Pô, fui fechado no trânsito. O que eu vou fazer? Eu vou gritar, eu vou xingar, eu vou ficar buzinando? Ou simplesmente eu vou falar, pode passar. Eu vou deixar roubar a minha paz por conta disso? Mas é prática. Porque o barulho da buzina, vamos dizer, irrita a gente. Já vem um nervoso na hora, mas eu preciso ter um autocontrole, uma autoliderança sobre mim, para que eu consiga controlar. Como é que eu faço isso? Prática. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu a 3ª vez. Daqui a pouco vira uma coisa normal você não perder a sua paz. Mas é prática. Nós precisamos administrar a nossa ansiedade. É fácil? Claro que não é fácil. Mas administre a sua ansiedade. Para de querer colocar a famosa os bois na frente da carroça. Não é assim. Ou a carroça na frente dos bois. Administre a sua ansiedade. Respira. Porque hoje, quando você tem um porte de arma, você precisa ter essa arma no porta-mala. Não que eu estou falando para alguém ter, pelo amor de Deus. Mas porque nós precisamos ter o tempo de administrar a mente. Se você arrumou uma briga no trânsito e você está armado do lado, a sua mente, algo chamado furto da amígdala, faz com que você tome atitude na hora sem pensar. Você vai fazer as coisas sem pensar. Porém, se tiver no porta-mala, até você descer, até você debater, até você abrir, você já respirou, já aconteceu alguma coisa que você vai falar, não vale a pena. Isso só precisa acontecer com as pessoas. Isso só precisa acontecer dentro da nossa empresa. Aconteceu, para, respira, puxa o ar bem fundo. Agora eu vou ver o que eu vou fazer. Às vezes a gente espera uma resposta e a gente fica aqui no celular. Ninguém responde. A ansiedade vai tomando conta da gente. Aí começa a suar, aí começa a passar mal. Tem pessoas que têm dor de barriga. Porque a ansiedade está tomando conta. Administre a sua ansiedade. Passou um problema? Espera, acompanha. Você vai resolver. Vai chegar ao resultado. Tem gente que se treme. Acontece alguma coisa, começa a tremer. Meu Deus do céu. Hoje o pastor pegou, falou para uma moça, não vi quem era, acalma seu coração. Deus já mexeu, já está lá. É difícil, pastor, quando mexe com filho, com família. Mas eu preciso aprender. Vai dar certo. E aí eu preciso começar a declarar. Já deu certo. Quando você falou para mim, vai para o Maranhão, eu não sabia como que eu ia vir. Mas eu sabia que eu ia vir. E eu falava, eu vou. Como, eu não sei, mas eu vou. Ligava para meu amigo aqui, Davi, como é que tá aí? Sei, nós vamos. Então nós vamos, ponto. Como? Mas eu declarava que nós estaria aqui. E amanhã eu preciso ir para Lençóis, viu? Senão eu não vou passar mais 8 horas sem andar nos Lençóis. Eu preciso ter percepção de crescimento. Quanto que eu cresci? Todo mundo aqui tem a percepção de crescimento? Às vezes não. Se você cresceu 2%, você cresceu. Pô, cresci.
Tem gente que quer sair de 1.000 para 100 mil em uma semana. Pô, eu saí de 1.000 para R$1.200, cresci. Percepção de crescimento precisa existir dentro do seu time, dentro dos seus líderes, dentro da sua empresa. Os pequenos e micro resultados precisam ser parabenizados. Você precisa sempre estar ali falando, pô, crescemos 1%. Cresceu. Percepção de crescimento. Tem gente que quer sair de 100 mil para 1 milhão em uma semana. Parem de acreditar na internet que as pessoas ficam vendendo isso, que é mentira. A não ser que você vai vender bet. E depois vai ser preso igual os funkeiros. É o que vai acontecer. As pessoas gostam de vender algumas coisas na internet e isso cria uma ilusão na nossa cabeça. Saia de 10 mil para 1 milhão em uma semana. Eu tenho aqui a chave para você crescer 200 mil em um mês. Aí você vai pesquisar da vida da pessoa. Vai a fundo. A pessoa mora lá na favela da Zona Leste de São Paulo, a pessoa anda com um carrinho, mas peraí, você está querendo me ensinar se você nunca chegou? Ninguém consegue ensinar. Eu consigo ensinar vocês até onde eu cheguei. Eu não consigo ensinar vocês a ser empresários, sendo que faz 7 meses que eu virei um empresário. Mas cada um de vocês aqui já tem anos empresariando. Sabe falar sobre qualquer coisa, vocês vão me ensinar. Eu sei ensinar vocês a liderar pessoas, porque eu faço isso há mais de 14 anos. Então eu consigo levar vocês até aqui. Mas de resto, se a pessoa nunca chegou, ela está tentando só te vender algo que ela não sabe fazer também. Talvez ela aprendeu num cursinho da internet, ela fala, agora eu vou vender também. Não sabe. Eu não consigo te ensinar metanoia se eu não tive uma metanoia. É você que sabe ensinar. É você que vai levar a pessoa para um próximo nível. Eu não sei. Então a gente precisa ter percepção de crescimento para começar a enxergar os resultados. Comecem a ter gratidão pelos pequenos resultados. Eu preciso ter. Pequenos resultados mudam. Percepção de crescimento. Putz, mudei, cresci, melhorei. Juro que falta só 1 hora, tá? Não fiquem... Antes que aconteça algo no mundo, precisa acontecer primeiro na sua mente. Nós estamos falando isso aqui desde ontem. Todo mundo que passa aqui fala algo parecido. Não vai acontecer nada na minha vida se não acontecer na minha mente primeiro. Não vai acontecer. Aprender a ser. Precisa aprender a ser. Precisa acontecer primeiro na mente, para depois acontecer no mundo. Para depois acontecer em casa. Então, se eu quero um carro, o que eu faço? Eu vejo qual carro que eu quero, qual que é a cor que eu quero, qual que é a roda que eu quero. Se eu quero uma casa, eu preciso saber qual que é a casa que eu quero, qual que é a cor da casa e aonde eu falo. Você já declarou que vai morar em Alphaville. Então eu preciso saber qual que é a casa que eu quero, como que é, tem piscina, não tem piscina? Ela tem 3 quartos? Eu preciso acontecer isso na minha cabeça, para que antes, depois aconteça na minha mente. Qual que é o problema? Eu falei isso para vocês. A gente não sabe qual que é o sonho dos nossos funcionários e a gente não consegue fazer que um líder tenha essa visão de futuro. E nós precisamos fazer acontecer na mente das pessoas para que depois as pessoas comecem a fazer acontecer. Então, quando você faz uma realização de sonhos, eu estou fazendo a mente da pessoa acontecer primeiro. E o melhor, ela entende que aquilo que ela sonha vai acontecer dentro da minha empresa. Aqui você vai conquistar o que você sonha. E eu preciso dar essa percepção para ela. Porque senão, ela não vai evoluir. Quando uma pessoa faz algo que ela entende que é inútil, ela não tem performance. Se você manda uma pessoa ficar separando o papel na cabeça dela que ela é inútil, exemplo. É inútil fazer aquilo. Para que eu estou fazendo isso? Eu não consigo evoluir mais ela. Então nós precisamos sim ter essa percepção de resultado, mostrar resultado, comemorar resultados, para que a pessoa entenda que o que ela está fazendo está dando resultado e ela precisa continuar e crescer. Então todo mês na empresa de vocês, se teve um pequeno resultado, comemore.
Faça um café da manhã, faça um almoço, faça um churrasco, comemora, ó, crescemos 3% esse mês. A pessoa fala, pô, o que eu estou fazendo está dando resultado. O que eu vou fazer a partir de agora vai dar resultado. Então, ó, mês que vem nós vamos crescer 5%. E na mente, no subconsciente, aquela pessoa vai fazer chegar nos 5%. E assim vai. E assim você sai dos 1.000 para 100 mil, para 200 mil. Só que crescer esse mês, quanto? 2 mil reais. Não vou comemorar só 2 mil. Não, é uma pequena percepção de crescimento que eu preciso ter. Com isso, nós vamos para a competência também que todo líder precisa ter, que é competências intrapessoais. Autoanálise. Eu preciso ter uma autoanálise sobre mim. Eu preciso saber se eu tenho inteligência emocional, eu preciso saber quem eu sou. Se eu perguntar para um de vocês agora, quem é você? Vocês vão saber me responder? Vai falar para mim, eu sou o Rodrigo. Eu sei que você é Rodrigo. Mas quem eu sou de verdade? Essa autoanálise eu tenho. Eu sou o Rodrigo da metanoia que faz você ter uma mudança de mentalidade. 90% das pessoas não sabe quem são. Propósito. Não tem propósito. Quem eu sou? Essa pergunta dói, porque tem muita gente que não sabe responder. Não sabe analisar quem é. Ter autocontrole, aquilo que eu falei para vocês. Pô, um cara buzinou você no trânsito. Eu vou xingar, eu vou debater? Não, eu preciso ter um autocontrole. Uma pessoa, um líder, um liderado, um operacional faltou ou acabou me respondendo mal. Eu preciso ter um autocontrole, eu vou querer debater com ele. Liderança não é cargo. Cargo, cara, qualquer um tem. Eu posso chegar aqui e falar, você é um gerente. Mas você tem todas as competências para ser um gerente? Tem pessoas que vivem pelo cargo. Liderança não é cargo. Eu era líder de uma empresa de 10 mil pessoas. E aí o que eu fazia? Eu queria dar carteirada nas pessoas. Eu chegava nos lugares, eu ia na frota, o pessoal falava, o que você precisa? Eu falava, cara, eu preciso de um carro aqui, ó, sou coordenador. O cara falava, espera aí. Não, mas eu sou coordenador lá. Não, tá bom. Tem que esperar, tem uma fila aqui, não posso cortar a fila. Eu chegava no RH, falava, cara, eu preciso resolver o problema desse funcionário aqui. O cara falava, beleza, tá na fila aqui. E aí chegava outro. Pô, bom dia, tudo bem, Rodrigo? Pô, cara, trouxe uma coxinha pra você aqui, beleza? Falou, depois a gente conversa. Aí eu não estava na fila? Ah não, esse cara aí já estava esperando. Mentira. É relacionamento. Tenham relacionamentos. As pessoas acham que cargo faz alguma coisa, não faz. Aí você vai virar um líder autoritário, que só sabe mandar. Que só quer bater a carteirada na pessoa, falar você é isso, você é aquilo, ou você faz isso, você é aquilo, e aí você vira um líder que trabalha com medo. As pessoas com medo vão fazer durante 1 mês, 2 meses. No 3º mês ela sai. No 3º mês ela pede para sair da empresa. Por quê? Porque ela não aguenta mais aquilo, ela trabalha com medo. Eu tenho medo do meu gerente, eu tenho medo do meu coordenador. Um dia eu tive um gerente, eu tinha medo de falar com ele, pô. Tudo que ele falava para mim, eu falava, beleza, vou fazer. Eu não entendi nada. Ele pedia as coisas para mim, eu nem entendi o que ele pedia. Eu ligava para um parceiro meu e falava, cara, você entendeu? Ele falava, entendi mais ou menos. Então vamos fazer mais ou menos, que eu não vou perguntar. Que cada pergunta era uma chicotada. Numa reunião, um diretor, eu hoje tenho uma amizade com esse diretor, mas numa reunião com gerentes, coordenadores, supervisores, com mais de 60 pessoas, ele falava assim, ó, preciso de uma ideia para evoluir algum setor. Eu, inocente, levantei a mão, passei a ideia para ele e falou, que ideia merda, melhora essa ideia, depois você traz outra. Mais alguém? Quando que eu ia levantar a mão de novo? Nunca mais. Quando que alguém levantava a mão naquela reunião? Nunca mais. Quando eu levantei a mão, eu fui hostilizado, aí virei piada dentro da empresa, porque o cargo maior me hostilizou. Depois eu virei piada por um bom tempo.
Nós precisamos aprender, por mais que tenha sido uma ideia merda, desculpa a palavra, eu preciso aprender e falar a diferença do que eu posso falar, do sim é e do não. O sim é e o não são iguais, só que eu não causo o que aquela pessoa me causou. Então, se ele fala para mim, não gostei da sua ideia, foi uma ideia muito ruim, eu já ia ficar mal. Mas se ele falar para mim, cara, sim, é importante sua ideia, porém, não é o momento de a gente aplicar ela, talvez a gente vê um mais para frente. Pô, legal, o cara gostou. Talvez ele não tenha gostado. Só que eu não hostilizo aquela pessoa, eu não bloqueio aquela pessoa, porque aquilo gera um trauma. Gera um bloqueio de eu nunca mais falar nada. Então eu preciso aprender a conversar e ter um relacionamento. Ter uma autoestima. Um líder precisa ter autoestima. Para de querer ficar querendo validação o tempo inteiro. Automotivação. Se o líder não tem uma automotivação de motivar a sua equipe, de motivar, falar, vamos chegar, nós vamos chegar, nós temos um objetivo. Se eu não tenho uma automotivação, eu fico esperando isso de outras pessoas, as coisas não acontecem. Eu tenho que parar de esperar aquela automotivação, vou esperar meu chefe falar alguma coisa, vou esperar o diretor me cobrar. Não. Eu tenho uma meta e essa meta precisa ser clara. O óbvio precisa ser dito sempre. Mais uma vez, o mapa de mundo que você tem não é o mesmo mapa de mundo que eu tenho, não é o mesmo que a dele. O óbvio precisa ser dito. Vou dar um exemplo de ontem. Chegamos ontem, falei para o Rodrigo, nós estamos há quase 8 horas, eu vou dar uma descansada. Sentamos lá no fundo. O Rodrigo falou, não, você senta aqui. Para mim era óbvio que eu tinha que sentar aqui, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque o óbvio para você não é o óbvio para outra pessoa. Então eu preciso ter o óbvio sempre dito e claro e parar de esperar a automotivação das pessoas. Gestão do tempo. Quando eu vejo um líder lá louco, maluco para todos os lados, o que eu tenho que fazer? Não, eu vou fazer isso agora. Não, eu tenho que fazer aquilo outro. Daqui a pouco vem outra cobrança. Não, agora eu vou fazer isso. Para. Gestione seu tempo. Começa a colocar o que é prioridade na frente e comece a executar as outras coisas. Gestione o tempo que você tem. Não queiram fazer tudo ao mesmo tempo. Quem faz tudo não faz nada. Essa é a verdade. Eu preciso gestionar o tempo, colocar o que é prioridade para executar, porque se você não executa essa prioridade, você coloca outra coisa na frente, vai aparecer outra prioridade e você começa a se enrolar com tudo que você tem que fazer. E organização. Essa gestão do tempo, essa organização pessoal precisam andar lado a lado. Estou acabando, Rodrigo. Eu preciso ter capacidade, a perspectiva de que é capacidade de enxergar além do horizonte. Foi o que eu acabei de falar o tempo inteiro. Eu preciso enxergar além. Um bom líder já se antecipa, ele enxerga além do problema. Pô, tá acontecendo isso, eu sei que vai dar ruim, já vou me antecipar. Para quando der problema, eu já tenho uma solução. O problema é que a grande liderança hoje executa sabendo que vai dar ruim, espera dar o problema para depois buscar uma solução. Então eu preciso enxergar além do horizonte. Porque muitas vezes, aquilo que eu mostrei para vocês, o operacional e o tático, não tem ação se o diretor mandou fazer. Você pode até dar sua opinião, falar, olha, eu acho que não vai dar ruim. O cara vai falar, é para fazer assim. Você faz, porque você também é subordinado. Porém, se você é líder no tático, você já sabe que vai dar ruim e você se antecipa com alguma outra solução. Porque quando vier o problema, você já está além do horizonte. Eu preciso enxergar além do horizonte. Atitude, poder de ação. Muitas pessoas não têm poder de ação. Espera ser mandado, espera você falar, espera. Um líder precisa ter poder de ação. Aquilo que eu acabei de falar, se eu sei que vai dar problema, eu já vou executar a solução. Eu já vi aqui, eu vou executar. Para quando der o problema aqui, eu já executei. Ou não, pessoal, eu já vi que vai dar errado isso aqui, vamos fazer dessa maneira. Depois eu, como líder, vou segurar o BO. Um líder tem que entender que a culpa, ela não é sua. Se você mandou sua equipe executar
e não aconteceu, a culpa não é sua, mas a responsabilidade sim. Todo líder tem responsabilidade pela sua equipe. Todos têm responsabilidade pelo que acontece. Eu trabalhei na área de telecomunicações e se uma pessoa subir no poste e cair, por mais que ela tenha treinamento, por mais que ela tenha EPI, por mais que ela tenha tudo segurança, se ela cair, a responsabilidade é do líder direto dela. Não a culpa. E muitas vezes ele pode responder por um ato culposo. Por quê? Porque ele não supervisionou a ação daquele colaborador. Então eu mandei você executar, você executou de maneira errônea, só que eu não supervisionei. Então a responsabilidade sempre é do líder. Quem toma a culpa de um time de futebol perder? O técnico. Cara, ele treina a semana inteira, ele executa um tático, ele pede pro cara fazer, o cara vai lá e faz errado. O time perdeu. De quem que é a culpa? Do técnico. Quem que é mandado embora do time? O técnico. Principalmente no Brasil. A cada 4 meses, um técnico não consegue ficar mais de 4 meses no time. Por quê? Porque ele treina, ele executa, ou ele fez errado realmente, e o time está executando da maneira que ele quer, mas não está dando resultado, e aí tem um grande problema que é o líder, às vezes se apega numa tática que ele acha que vai dar certo. Não. Aprende que você precisa mudar a rota. Executei a primeira, executei a segunda, não deu certo, muda a rota. Troca a tática. Não está dando certo, não, ele fica ali, martelando. Uma hora vai dar, uma hora vai dar. Aí a empresa precisa de resultado. Se a empresa não tem resultado, o que acontece? Manda embora. Às vezes a gente manda umas pessoas do operacional, ou geralmente é o líder direto. Equipe precisa ser comprometida com o projeto da empresa. Entendam bem, parem de achar que o colaborador vai pensar como dono, que é o sonho das pessoas. Eu quero que o meu colaborador pense, seja o dono, pense como dono. Ele não vai pensar como dono, ele não ganha o que você ganha, ele não faz o que você faz, ele não corre o risco que você corre. Ele não vai pensar como dono. Mas ele precisa estar comprometido com a cultura da empresa, com os resultados que a empresa precisa entregar. Comprometimento não é envolvimento. Tem gente que é muito boa, que é envolvida, mas falta o tempo inteiro. Tem gente que é muito boa, que é envolvida, mas não está dentro da equipe, não fecha com o supervisor, não fecha com o diretor, não fecha com o coordenador. Então, envolvimento é totalmente diferente. Bons líderes treinam suas equipes para as mudanças de cenário. Foi aquilo que eu falei. Eu já sei o que vai acontecer, então eu já preciso direcionar a equipe para uma mudança de rota. Se eu não tiver essa mudança de rota, os resultados não acontecem. Então, os bons líderes se antecipam a isso. E mais uma vez, treinamento. Treinem seus times. Não achem que vocês deram o primeiro treinamento e isso vai acontecer durante anos, que não vai. Grandes empresas hoje, Ambev, grandes empresas com mais de 10 mil funcionários, treinam seus times a cada 6 meses. Reforçam seus treinamentos a cada 6 meses. Pode ser sim, pode ser uma palestra, pode ser um treinamento simples, mas a todo momento essa equipe precisa ser treinada. Você tem bons colaboradores que são excepcionais e tem outros que são medianos. A sua intenção é deixar ou todo mundo excepcional ou todo mundo mediano. Então eu preciso treinar o tempo inteiro. Preciso trazer isso para a equipe o tempo inteiro. E aí, o treinamento traz uma evolução profissional permanente. Quando você aprende, você não consegue voltar. Não tem como desaprender. Se você teve uma metanoia com o Rodrigo, você não consegue voltar ao que você era antes. Então o treinamento ele precisa ser permanente, evolução profissional. Comecem a dar para os colaboradores de vocês evolução profissional. Dentro da empresa, tem chance de crescer? Faça planos de carreira. Uma empresa precisa ter plano de carreira. Porque senão fica inútil, a pessoa não tem... Tem gente que quer crescer. Tem oportunidade? Não tem? Faça planos de carreira. Líderes que pararam no tempo não inspiram suas equipes.
Não achem que do jeito que você liderava há 5 anos atrás é a mesma maneira que você lidera hoje. Não é. As pessoas pararam no tempo. Líderes que pararam no tempo não conseguem evoluir ninguém. Precisa sempre buscar autoconhecimento. Todos. E hoje, o que motiva uma equipe? Apoio, dinheiro, família, projetos pessoais? O que motiva de verdade é desafio e responsabilidade. Você consegue incentivar uma pessoa com dinheiro durante um tempo. Não vai ser sempre. Você consegue incentivar com projetos pessoais durante um tempo. A partir do momento que você dá um desafio e uma responsabilidade, isso motiva a pessoa. O que é um desafio? Isso é inconsciente. Já ouviram aquela frase assim, ó, isso começou com eu duvido? Isso começou com eu duvido. O eu duvido é um desafio. Então eu preciso dar um desafio para a minha equipe, independente do que for, de vendas, de atendimento. Eu preciso dar um desafio para ela e dar uma responsabilidade. Ó, esse setor tem um desafio de crescer 3% e fazer X coisa. Desafio e responsabilidade. Aquele setor vai se desafiar. Comecem a dar desafios internos. Não sei como que é a empresa de vocês. Vou pegar da minha amiga aqui de novo, da Madureira. Madeireira, né? Madeireira. Eu estou dando um exemplo, tá? Não sei como é que funciona, mas ó, a equipe de vendas, se crescer 3% e aumentar aqui o projeto em 10%, vai ganhar X. Desafio. Eu dei um desafio. Ó, a equipe que ganhar mais esse mês ganha um churrasco. Eu dou um desafio e uma responsabilidade para as pessoas. E isso sim motiva. O tempo inteiro. E, como consequência, a sua empresa começa a crescer. Com as mesmas pessoas que estavam lá. Porém, eu mudei a rota de como que eu incentivo as pessoas agora. Líder acima da média monitoram seus times. Não é de largar. Aquilo que eu falei lá no começo. Um está fazendo o trabalho do outro, que está fazendo o trabalho do outro, e o cara que tem que fazer não está fazendo. Eu, mais uma vez, numa simples ativação aqui, eu pedi para vocês, nós vamos fazer isso. Eu acompanhei, eu executei. Depois eu só monitorei. Eu vi que teve gente que fez assim, teve gente que não levantou o braço, teve gente que não fez um yes. Por quê? Eu fiz a parte que era direcionar, orientar e executar. Qual que foi a segunda parte? Era supervisionar. Então, eu dei o passo a passo e supervisionei. E aquela pessoa que não levantou o braço, que não fez o yes, eu tenho sim que conversar com ela depois e falar, por que você não fez? O que aconteceu que você não soltou um yes? Por quê? Se você está aqui para aprender, se você está aqui para executar, o que está acontecendo? Quando as pessoas sabem que elas estão sendo supervisionadas, é diferente do que quando a pessoa sabe que ela não tem ninguém olhando. Se não tem ninguém olhando, e se ela tem um líder direto que vira amigo, não vira supervisor, as coisas não acontecem. Infelizmente, as pessoas precisam ser cobradas e supervisionadas. Senão o resultado não chega em lugar nenhum. Não basta definir metas, é preciso cobrar resultados, aquilo que eu falei para vocês. Mais uma vez, direcionei, indiquei, acompanhei, executei. Por que nós não chegamos no resultado esperado? O que aconteceu? Eu preciso cobrar o resultado. Aquilo que eu acabei de falar. Poder de autocontrole. O maior presente que podemos dar é a tomada de uma grande decisão. E uma decisão que tenha poder de fazer uma revolução silenciosa em nossas vidas. Quando a gente toma uma grande decisão, ela revoluciona nossas vidas. Assim como o Rodrigo tomou, assim como eu tomei, são grandes decisões que vão mudar as nossas vidas. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Rodrigo, eu vou dar um presente para eles. Hoje, meu instituto trabalha muito em cima de desenvolvimento pessoal.
E para as empresas vai entrar a nova regra da NR1, para quem já vem atuando com isso. E eu faço hoje uma autoanálise das equipes de clima, né? É uma análise de clima. Para você entender como é que está o clima dentro da sua empresa. Então, esse aqui é o meu Instagram. Quem mandar lá para mim liderança, eu vou mandar um link para vocês responderem e também para mandar para a equipe de vocês, para o time de vocês. E aí, quando vocês responderem, vai sair lá um resultado do clima da sua organização. Aonde que você precisa melhorar. Vocês, como donos, vão ter uma visão e os funcionários de vocês têm outra visão. Então, esse link vocês vão passar para todos, todos vão responder, e aí depois eu vou mandar a média para vocês de como está o clima organizacional da empresa de vocês. Saiu o Instagram para vocês ou não? Saiu? Não saiu. Saiu? Qualquer coisa é o Jonathan Silva _. Cadê o menino do som? Você é o cara aí? Pega meu celular ali. Pode parar. Pode. Deu certo? Mandem a palavra para mim, liderança, no meu Instagram. Mandem lá, liderança, que eu vou mandar o link para vocês ainda hoje, que é onde vocês vão pedir para ou